Olá a todas e todos. Esta é a 10ª aula em regime de ensino remoto emergencial da disciplina História da Filosofia Contemporânea, primeiro semestre letivo de 2020. As duas aulas precedentes foram dedicadas ao Tratados Lógico-Filosóficos de Wittgenstein. Como nós vimos, a viga mestra desse livro de Wittgenstein é a especificação da forma geral da proposição. Em termos da caracterização da proposição como função de verdade de proposições elementares, que Wittgenstein demarca os limites do sentido. Faz sentido, isto é, apresenta uma situação para nós verdadeira ou falsamente, uma proposição que é verdadeira ou falsa conforme as coisas estejam no mundo, que é contingentemente, portanto, verdadeira ou falsa, e nisso consiste a proposição ter sentido. A seção 6 do Tratados começa pela apresentação da forma geral da proposição e passa, como nós vimos, a examinar uma série de aparentes contraexemplos. O primeiro dos quais é constituído pelas proposições da lógica. E aqui não é muito complicado dar conta do que está acontecendo. As proposições da lógica têm a pretensão de serem incondicionalmente verdadeiras tautologias, ou incondicionalmente falsas contradições, e, portanto, não terem condições de verdade. Mas, sem embargo disso, proposições da lógica, tautologias, assim como contradições, são funções de verdade. Se nós aplicamos a operação, por exemplo, da negação simultânea a um conjunto de duas proposições, e obtemos as 16 funções de verdade binárias que Wittgenstein arrola, uma por uma, na seção 5, 101 do Tratados, nós vamos encontrar que entre essas 16 funções de verdade, 14 são proposições contingentes e 2 são os casos limites da função de verdade. A tautologia, que é verdadeira, pouco importa como as coisas estejam, isso é incondicionalmente verdadeira, e a tautologia, que é falsa em qualquer circunstância, isto é incondicionalmente falsa. Nesses dois casos limite, nós temos funções de verdade que são incondicionalmente verdadeiras ou falsas, que, portanto, não têm condições de verdade. Mas ainda são funções de verdade de proposições elementares. Então, Wittgenstein pode dizer que elas não têm sentido, porque as suas partes constituintes se cancelam reciprocamente. Se eu digo na tautologia, por exemplo, chove ou não chove, eu nem afirmo que chove, nem afirmo que não chove. O que eu digo é necessariamente verdadeiro, mas o preço que eu pago pela necessidade é a vacuidade. Eu não digo nada sobre o tempo que está fazendo quando profiro a tautologia chove ou não chove. Por outro lado, se eu digo chove e não chove, as condições de verdade das duas proposições conjugadas nessa conjunção se cancelam reciprocamente e eu não digo nada. Eu não digo nada quando eu digo chove e não chove, porque eu, por assim dizer, tomo com uma mão o que eu dei com a outra. Então, no caso das proposições da lógica, a situação não é tão complicada assim. Elas ainda são funções de verdade de proposições elementares, mesmo que sejam os casos limite da função de verdade. Elas são sem sentido, porque sentido é igual a condições de verdade, mas não são proposições mal formadas, não são contrassensos. No caso do contrassenso, eu não tenho algo que é incondicionalmente verdadeiro ou incondicionalmente falso, eu não tenho nenhum significado sendo comunicado, eu não tenho nenhuma proposição sendo proferida. Bom, o caso seguinte, então, é o das proposições da matemática, que Wittgenstein diz não são proposições, são equações. E o que é uma equação matemática? Pois muito bem, uma equação não é uma proposição nem verdadeira nem falsa, mas é uma regra. É uma regra para converter, como diz Wittgenstein, é uma regra para a transição de uma proposição ou conjunto de proposições empíricas para uma outra proposição ou conjunto de proposições igualmente empíricas. Assim, 5 mais 7 igual a 12 é uma regra que me permite inferir do fato de que eu tinha 5 maçãs num cesto e eu coloquei mais 7 maçãs nesse cesto, que eu tenho agora 12 maçãs. Essa regra me diz que se eu contar 5 maçãs, contar 7 que eu acrescentei e depois contar e obtiver um número diferente de 12, tem algo errado com a minha computação. Eu contei mal, porque não é possível que 5 mais 7 não seja 12. Isso é o que diz a proposição matemática. Ela é uma regra, portanto.
ela tem um conteúdo normativo, prescritivo e não descritivo. Ela não diz verdadeiramente ou falsamente como as coisas estão no mundo, ela prescreve como transitar de um conjunto de proposições para outro. Wittgenstein tem em mente basicamente as operações de computação, de cálculo, quer dizer, de cômputo, de contagem. Tá? A aritmética do tratado está sentada nessa função fundamental da aritmética, que é contar. Wittgenstein não enfrenta a questão de saber o que é requerido para que uma proposição sirva para medir. Esse é um problema que vai emergir posteriormente, como nós vamos ver, a partir de 1929, vai se tornar um problema central para ele. Ele vai se dar conta que a aritmética do tratado, se é boa para contar, não é boa para medir. Tá? Medir supõe operar sobre quantidades contínuas, isso é, infinitamente divisíveis, como são o espaço e o tempo. Tá? E isso depende de operar com números reais, e o que o Tratatus diz acerca disso é ainda insuficiente para dar conta de operações de medida. Num percurso que é de progressivo afastamento em relação à forma geral da proposição, 6.3 aborda agora as proposições que Kant chamou sintéticas a priori da ciência natural, como a lei da indução, o princípio de razão suficiente, o princípio de causalidade e assim por diante. E, mais uma vez, a solução de Wittgenstein é que essas proposições, que parecem ser proposições empíricas, e que, no entanto, são verdades necessárias, por isso são conhecidas a priori, na verdade não têm conteúdo descritivo, não são, propriamente falando, leis da ciência natural, que dizem como as coisas são na realidade, mas são especificações, são prescrições metodológicas, que dizem qual é a forma que nós devemos adotar ao tentar construir uma imagem do mundo como ele é empiricamente, que é o propósito da ciência natural. Então, por exemplo, a lei da indução diz que de duas descrições completas da realidade, que são igualmente compatíveis com todos os dados da nossa experiência, nós devemos escolher a mais simples. Essa é uma prescrição metodológica, porque não há nenhuma razão pela qual o mundo deva ser simples. E a proposição e a descrição mais simples deva ser a descrição verdadeira. Mas, dado que nós temos tanta evidência em favor da descrição mais simples quanto da mais complexa, nós optamos então pela descrição mais simples. Em favor da simplicidade e da manejabilidade, vamos dizer assim, das teorias científicas. Nada mais do que isso. 6.4 aborda proposições sobre valores e é muito evidente que se uma proposição tem sentido, ela é a descrição de um estado de coisas que pode ou não se realizar na realidade. Por conseguinte, se ela é verdadeira ou falsa, ela é contingentemente verdadeira ou falsa. Não há nenhuma necessidade que ela seja nem verdadeira, nem de que ela seja falsa. Portanto, não há proposições acerca de valores. Valores teriam que ser algo que necessariamente é valioso. E o mundo consiste apenas de fatos e não de valores. No mundo tudo é contingente, tudo é como é e não como poderia ter sido, e não há nenhuma razão pela qual algo deva ser ao invés de não ser. Segue-se daí que o mundo é independente da nossa vontade, que se tudo que se realiza no mundo coincide com o que nós desejamos, isso é uma dádiva do destino, porque a vontade por si só é impotente para causar o que quer que seja na realidade. E essa é toda a ética de Wittgenstein, afinal de contas. Há basicamente, fundamentalmente, duas atitudes em relação ao mundo, a como o mundo é, de que a ética se ocupa. Uma atitude consiste em aceitar o mundo como ele é, aceitar que o mundo é independente da nossa vontade e aceitar isso como um ganho de conhecimento em relação ao mundo, uma atitude, portanto, de resignação e de conciliação, de pacificação com o destino ou a fatalidade. E o Wittgenstein diz que esse é o mundo dos homens felizes, e é um mundo grande, e em troca há um mundo pequeno, apertado, acanhado, que é como uma prisão, que é o mundo dos homens infelizes, dos que não estão resignados a que as coisas sejam como são, e experimentam o mundo como uma espécie de prisão, onde eles estão trancafiados, desejando sair, desejando ter mais ar.
Como eu mencionei para vocês, uma excelente discussão dessa seção 6.4 do Tratados se encontra num artigo em que a professora Sylvia Altman compara essa seção do Tratados com o final de Anna Karenina de Tolstói, que, como eu contei para vocês, é a história de uma mulher irresignada com o mundo como ele é e que busca uma saída, busca um mundo mais amplo, né, com mais ar para respirar, fora do casamento, num caso extraconjugal. Isso é semelhante até aí a Madame Bovary de Flaubert, e tal como Madame Bovary, a história termina mal, essa aventura extraconjugal fracassa, e isso termina levando ao suicídio da heroína. Mas, em Flaubert, termina tudo aí. Termina no suicídio de Madame Bovary. Em Tolstói, não. A morte de Anna Karenina, o suicídio dela, é o penúltimo capítulo do livro, mas tem mais um depois. Depois que a heroína morreu, nós somos levados a considerar o que é o mundo de um homem feliz. O último capítulo é a descrição do mundo de um homem que aceita a realidade como ela é, não se rebela contra essa realidade, acata a fatalidade, o destino como sendo como são e não como nós queríamos que fosse, e esse é o mundo dos homens felizes. Tá? Wittgenstein diz que a vontade só pode mudar o limite do mundo, isso é o próprio sujeito. O mundo pode crescer ou minguar, diz Wittgenstein. O mundo dos homens felizes é amplo, o mundo dos infelizes, dos ressentidos, dos irresignados é estreito, é uma prisão. 6.5, proposições da filosofia. As proposições da filosofia são todas, sem exceção, proposições que pretendem dizer verdades necessárias acerca do mundo e que, de fato, nada dizem. São proposições mal formadas. E aí Wittgenstein diz, o que fazer diante disso? Tá? E o que ele diz é, o método correto, 6.53. O método correto da filosofia seria propriamente este. Nada dizer senão o que se pode dizer. Portanto, proposições da ciência natural, proposições empíricas. Portanto, algo que nada tem a ver com filosofia. E então, sempre que alguém pretendesse dizer algo de metafísico, mostrar-lhe que não conferiu significado a certos signos, a certos sinais em suas proposições. Esse método seria para ele insatisfatório. Não teria a impressão de que lhe estivéssemos ensinando filosofia, mas seria esse o único método rigorosamente correto. Ora bem, isso é contrafactual. Seria, mas não é. O método efetivo de Wittgenstein não é esse. Não é enfiar o dedo na cara do metafísico e dizer você deixou de conferir significado a certos sinais de suas proposições, o que você diz não faz sentido. Isso nós vamos ver Rudolf Carnap fazer depois, e Moritz Schlick e Friedrich Waismann. Mas esse não é o método de Wittgenstein. O praticante desse método, que seria o único método correto em filosofia, não quer se sujar falando contrassensos. Ele se limita a apontar quando o outro fala contrassenso. Ora, Wittgenstein só fala contrassensos. 654. Minhas proposições elucidam dessa maneira. Quem me entende acaba por reconhecê-las como contrassensos, após ter escalado através delas, por elas, para além delas. Deve, por assim dizer, jogar fora a escada após ter subido por ela. Deve sobrepujar essas proposições e então verá o mundo corretamente. Portanto, compreender o Tratados Lógico-Filosóficos não é compreender as proposições que esse livro contém. Esse livro só contém pseudo-proposições. Um contrassenso não diz nada, não há nada que eu possa reconhecer no contrassenso senão a tentativa fracassada de dizer alguma coisa. Mas a Wittgenstein traça uma distinção entre compreender as proposições proferidas por alguém e compreender o sujeito que profere essas proposições. Ele diz que quem me compreende sabe que as minhas proposições não fazem sentido. Então nós precisamos compreender alguém que profere contrassensos. E como é que nós podemos fazer isso? Bem, nós temos que nos pôr na pele do sujeito que profere contrassensos. Nós temos que experimentar nós mesmos o impulso de dizer alguma coisa sobre a essência do mundo, sobre como a realidade necessariamente deve ser, proferir proposições metafísicas
E então reconhecer, aplicando o método do Tratados, que nós não dissemos nada. Que nós, ao ler o livro, nós estivemos cativos da ilusão de que algo com sentido se poderia dizer sobre a essência do mundo, sobre a essência da realidade. E que isso não passava de uma ilusão. Superada essa ilusão, joga-se fora a escada depois de ter subido por ela, e então a gente vê o mundo corretamente. E ver o mundo corretamente significa reconhecer que os nossos problemas reais, que não eram problemas intelectuais que a filosofia pudesse resolver, os problemas da filosofia são a intelectualização, isso sim, de dificuldades existenciais, dificuldades que precisam ser vividas. A vida deve ser vivida, a filosofia não pode ensinar como resolver os problemas da vida. É preciso vivê-los para encontrar a sua solução. Como ele diz, 652, sentimos que mesmo que todas as questões científicas possíveis tenham obtido resposta, nossos problemas de vida não terão sido sequer tocados. É certo que não restará nesse caso mais nenhuma questão e a resposta é precisamente essa. Muito bem, aqui chegamos. A proposição 7 do tratado diz simplesmente do que não se pode falar, deve-se calar. Wittgenstein escreveu para um amigo, o arquiteto austríaco Paul Engelmann, dizendo o seguinte: olha, o propósito do meu livro é um propósito ético, mas o que é distintivo da minha atitude em matéria de ética é que ali onde outros se permitiram tagarelar, eu silenciei. Esse é o propósito do meu livro. Tá? Mostrar em que consiste não tagarelar acerca de ética. Em que consiste abster-se de formular um juízo ético, uma exigência a qual a realidade deveria corresponder. Bom, isto é o esquema geral do livro. Agora, o livro guardava lá uma ferida secreta. Wittgenstein tem uma dívida importante para com o jovem filósofo, matemático e economista de Cambridge, Frank Ramsey, que muito jovem foi um interlocutor importante para Wittgenstein. Wittgenstein, coerentemente com o que havia escrito no Tratados, após entregar o livro para a publicação, a história da publicação é complicada, nenhum editor queria publicar aquele livro. Bertrand Russell escreveu um prefácio para, por assim dizer, apadrinhar o livro. Wittgenstein não gostou desse prefácio, lamentou as incompreensões que havia no texto de Russell, mas, por outro lado, sem o prefácio de Russell, ninguém queria aceitar para a publicação um livro tão estranho. E a história se arrastou, de 1918 até 1921, arrastou-se. O ano que vem, 2021, nós vamos comemorar, finalmente, 100 anos da publicação do Tratados de Wittgenstein. Mas ele, coerentemente, tendo dito o que tinha a dizer sobre as questões da filosofia, e persuadido, como ele escreve no prefácio do Tratados, de que importa muito pouco resolver todos os problemas da filosofia, encerra aqui a contribuição dele e vai fazer outra coisa na vida. Ele renunciou à herança milionária que ele tinha do pai dele, abriu mão de toda a fortuna e submeteu-se a um treinamento, um curso de formação para professores do ensino fundamental na Áustria. E foi dar aulas de ensino fundamental para crianças lá no interior da Áustria, nos Cafundós. O último dos lugares onde ele permaneceu mais tempo foi Kirchberg. Bem, quando ele morava em Kirchberg, Karl Ogden começou a fazer a tradução para o inglês do Tratados em Cambridge. E Frank Ramsey colaborou com essa tradução, ele é praticamente coautor da tradução. E Ramsey foi várias vezes a Viena, ele se submeteu à psicanálise, não sei se exatamente com Freud, mas se não com Freud, com algum dos colaboradores mais próximos de Freud. E enquanto ele se psicanalizava em Viena, o Ramsey tinha 20 e poucos anos naquela altura, ele morreu com 26, morreu prematuramente, tragicamente, de uma doença perfeitamente curável, tifo, que só não foi diagnosticada a tempo. Quando foi diagnosticada era tarde demais. Bom, enquanto ele estava em Viena, o Ramsey foi várias vezes a Kirchberg encontrar o Wittgenstein para discutir detalhes do Tratados, já que ele estava às voltas com essa tradução. E o Ramsey apontou para o Wittgenstein um problema que ele achava que estava mal resolvido nesse livro.
E o problema que estava mal resolvido nesse livro é o problema daquilo que Russell chamou as incompatibilidades sintéticas. Isso é, a relação de incompatibilidade que há entre duas proposições que não podem ser ambas verdadeiras, tá? Mas que não são uma a negação da outra. Russell introduziu essa noção de incompatibilidade sintética, ele chamava, no livro sobre Leibniz, que ele publicou em 1900, exatamente no ano 1900. E retoma o assunto em 1903, acho que o Wittgenstein não há indício que ele tenha lido o livro do Russell sobre Leibniz, mas ele leu com muita atenção, talvez nada do Russell ele leu com tanta atenção como ele leu e releu e voltou a ler e reler os Principles of Mathematics. E no capítulo, deixa-me ver, 57 de Principles of Mathematics, intitulado Diferença de Sentido e Diferença de Sinal, o Russell introduz a noção de incompatibilidade sintética, tal como tinha aparecido no livro sobre a filosofia de Leibniz, e o faz nos seguintes termos, eu estou citando o Russell agora. Todas as magnitudes com sinal, positivo, negativo, são ou relações ou conceitos compostos em que ingressam relações. Mas o que dizer dos exemplos usuais de oposição? Bem e mal, prazer e dor, beleza e feiura, desejo e repulsa. O último par, desejo e repulsa, né? E o último par de oposições é beleza e feiura, desejo e repulsa. Esse último par são muito complexos, e se eu tentasse uma análise deles, eu emitiria algumas opiniões universalmente condenadas. Isso é, se eu fosse dizer o que eu penso sobre beleza e feiura, desejo e repulsa, eu ia horrorizar todo mundo. Ele não deixou de horrorizar todo mundo mais tarde, com os livros que ele escreveu sobre ética, sobre moral sexual, sobre casamento e assim por diante. Mas diz ele aqui, enfim, com relação às demais, parecem-me ser uma oposição de uma espécie muito diferente da oposição entre duas relações assimétricas mutuamente conversas, e análogas à oposição entre vermelho e azul, ou de duas magnitudes diferentes da mesma espécie, isso é, 30 graus centígrados e 37 graus centígrados. Dessas oposições, que são constituídas pelo que pode ser chamado de incompatibilidade sintética, nota de rodapé ver a filosofia de Leibniz do presente autor. Dessas oposições, que são constituídas pelo que pode ser chamado de incompatibilidade sintética, a oposição acima mencionadas, as oposições acima mencionadas, bem e mal, dor e prazer, beleza e fealdade, etc., diferem apenas no fato de que há apenas dois termos incompatíveis ao invés de uma série inteira. A incompatibilidade consiste no fato de que os dois termos que são incompatíveis não podem coexistir no mesmo lugar e espaço temporal, ou não podem ser predicados do mesmo existente, ou, de um modo mais geral, não podem ambos ingressar em proposições verdadeiras de uma certa forma, que diferem apenas pelo fato de que uma contém um dos incompatíveis e outra contém o outro. Essa espécie de incompatibilidade, que usualmente pertence com respeito a uma dada classe de proposições aos termos de uma série dada, de novo, a série, por exemplo, dos graus de temperatura. Se está fazendo 35 graus, não está fazendo 37 graus. Tá? Essa espécie de incompatibilidade é uma noção importante na lógica geral, mas de modo algum deve ser identificada com a diferença entre relações mutuamente conversas. Estas são, de fato, um caso especial de tal incompatibilidade, mas é apenas o caso especial que dá origem à diferença de sinal, positivo e negativo. Toda diferença de sinal é primariamente derivada de relações assimétricas transitivas, das quais pode ser estendida por correlação aos termos relacionados por tal relação, mas tais extensões são sempre subsequentes à oposição original derivada da diferença de sentido. Mais adiante, Russell examina com mais agarro alguns detalhes, diz, por exemplo, as cores possuem a propriedade da impenetrabilidade.
Para saber que se uma certa região do meu espaço visual é de uma certa cor, ela não é de nenhuma outra cor. Agora, isso para Russell é um fato acerca da constituição metafísica da realidade. Pertence à metafísica das cores, que as cores têm impenetrabilidade, como os corpos físicos têm também. Eu não posso ter dois corpos físicos ocupando o mesmo lugar ao mesmo tempo. Tá? Bem, Wittgenstein aborda esse tópico no tratado. Só que, contrariamente ao que pensava Wittgenstein, ao que pensava Russell, para Wittgenstein, cito 637 do Tratados, não há coerção em virtude da qual, porque algo aconteceu, algo mais deva acontecer. Só há necessidade lógica. E 6375, assim como há apenas necessidade lógica, há também apenas impossibilidade lógica. Portanto, a impossibilidade de que uma mesma região do meu espaço visual seja verde e vermelha é uma impossibilidade lógica, não empírica, muito menos metafísica. Não há metafísica para Wittgenstein. Tá? 63751, que, por exemplo, duas cores estejam ao mesmo tempo num lugar do campo visual é impossível. E, na verdade, logicamente impossível, porque a estrutura lógica das cores, seja lá isso que for, ele não nos diz, mas a estrutura lógica das cores o exclui. Pensemos na maneira como essa contradição se apresenta na física. Mais ou menos assim. Uma partícula não pode ter ao mesmo tempo duas velocidades. Isso quer dizer que não pode estar ao mesmo tempo em dois lugares. Isso quer dizer que partículas que estejam em lugares diferentes a um só tempo não podem ser idênticas. E ele acrescenta entre parênteses, é claro que o produto lógico, isso é a conjunção, produto lógico é jargão de Russell, é claro que o produto lógico de duas proposições elementares não pode ser nem uma tautologia nem uma contradição. Porque as proposições elementares têm que ser logicamente independentes entre si. Então, é sempre possível fazer a conjunção de duas proposições elementares e o resultado não é nem uma tautologia nem uma contradição. Quando eu tenho uma tautologia P e não P não é uma proposição elementar. Quando eu tenho, P ou não P, tá? Não P não é uma proposição elementar, é uma função de verdade. E na contradição P e não P, novamente, não P é uma função de verdade e não uma proposição elementar. Então, Wittgenstein escreve, é claro que o produto lógico de duas proposições elementares não pode ser nem uma tautologia nem uma contradição. O enunciado de que um ponto do campo visual tem ao mesmo tempo duas cores diferentes é uma contradição. Bom, se é uma contradição, então, se a conjunção x é verde e x é vermelho, onde x aponta para o mesmo lugar no campo visual, é uma contradição, então existe uma função de verdade e deve haver uma operação de negação que por análise deve ser possível encontrar. Nós devemos poder decompor as proposições x é verde e x é vermelho até encontrar o sinal de negação que não aparece na superfície. Essa é a promessa do tratado. Bom, Ramsay nunca acreditou que isso fosse dar certo. Ele estava persuadido por Russell, como Russell, de que existem incompatibilidades sintéticas e para Ramsay ele escreveu uma resenha do Tratados, que até hoje é uma das melhores coisas que nós podemos ler sobre o Tratados, onde ele diz que ele não acredita que isso aí vai funcionar. É de se imaginar que ele tenha apresentado esse problema para Wittgenstein nas visitas que ele fez a Wittgenstein na Áustria na segunda metade da década de 20. E isso está na origem da decisão de Wittgenstein de voltar a fazer filosofia. O reconhecimento de que há alguma coisa de insatisfatório no Tratados Lógicos Filosóficos. E essa coisa está exatamente na pretensão de dar conta das formas possíveis das proposições elementares. A ferida secreta no Tratados é o grupo de aforismas 5.55. Excelente comentário a esses aforismos do grupo 5.55. Até hoje inédita dissertação de mestrado da professora Sylvia Altman, intitulada A Lógica e Sua Aplicação, o problema das formas possíveis das proposições elementares no Tratados Lógico-Filosóficos de Wittgenstein. O que diz o enunciado de 5.55? Devemos agora responder a priori à questão de quais sejam as formas possíveis de
de proposições elementares. E ele responde, o que ele sabe acerca disso? A proposição elementar consiste em nomes. Como não podemos, porém, especificar o número dos nomes com significados diferentes, tampouco podemos especificar a composição da proposição elementar. Então aqui é uma tensão. Wittgenstein diz, bom, eu sei que toda proposição é uma função de verdade de proposições elementares. Eu sei que a proposição elementar é uma função de verdade de si mesma e que é constituída de nomes que estão numa relação dentro da proposição que pretende apresentar a relação como os objetos designados por esses nomes se encontram na realidade. Mas como é que eu sei que é isso e mais nada? 5.551, nosso princípio básico é que toda questão que se possa decidir por meio da lógica deve poder se decidir de imediato. E se chegamos à situação de ter que olhar o mundo para solucionar um tal problema, isso mostra que seguimos uma trilha errada por princípio. Se temos que nos enredar em investigações sobre a metafísica das cores, a impenetrabilidade das cores ou a impenetrabilidade dos corpos físicos, a filosofia saiu fora dos trilhos. Isso não deve ser nunca o caso. E por isso Wittgenstein, criticando implicitamente o Russell, escreve 5.552, a experiência, entre aspas, de que precisamos para entender a lógica não é a de que algo está assim e assim, mas a de que algo é. Por exemplo, que há um mundo constituído de fatos. Mas isso não é experiência. A lógica é anterior a toda a experiência de que algo é assim. Ela é anterior ao como o mundo é, certo? Não é anterior ao quê? Que haja um mundo. Isso é uma pressuposição absoluta da lógica. Mas como o mundo é, isso é uma questão empírica. E a lógica não tem pressuposições empíricas. E se não fosse assim, 5.551. E se não fosse assim, como poderíamos aplicar a lógica? Poder-se dizer, se houvesse uma lógica, ainda que não houvesse um mundo, como poderia então haver uma lógica, já que há um mundo? E ele prossegue, 5.553. Russell disse que haveria relações simples entre diferentes números de coisas, individuals. Mas entre que números? E como se há de decidi-lo? Pela experiência? Não há número proeminente. 5.554, a especificação de qualquer forma especial seria completamente arbitrária. E agora, com carregada ironia, endereçada mais uma vez a Russell, Wittgenstein diz, supõe-se que seja possível dizer a priori se posso, por exemplo, chegar à situação de ter que designar algo com o sinal de uma relação de 27 lugares. E o ponto é o seguinte, sei lá se existem relações com 27 lugares. Isso eu não posso decidir a priori. Eu vou ter que fazer a análise das proposições como elas se encontram, para ver se aí eu encontro predicados com 27 lugares de argumento. Tá? No entanto, podemos sequer levantar essa espécie de questão, se pode haver predicados com 27 lugares de argumento. Podemos instituir uma forma notacional e não saber se algo corresponde a ela? Tem sentido a questão o que deve ser a fim de que algo possa ser o caso? E aí ele diz, é claro que temos um conceito de proposição elementar, a abstração feita de sua forma lógica particular, onde se pode, todavia, constituir símbolos de acordo com o sistema, é esse sistema que é logicamente importante, e não os símbolos singulares. E além disso, seria possível que na lógica eu me ocupasse de formas que pudesse inventar? Pelo contrário, devo ocupar-me do que torna possível a mim inventá-las. Não pode haver uma hierarquia das formas das proposições elementares, só podemos antever o que nós mesmos podemos construir. A realidade empírica é limitada pela totalidade dos objetos. O limite volta a evidenciar-se na totalidade das proposições elementares. E aí ele diz essa coisa extraordinária, se nós sabemos, por razões puramente lógicas, que deve haver proposições elementares, deve sabê-lo quem quer que entenda proposições de sua forma não analisada. Por quê? Compreender uma proposição é saber o que deve ser o caso se ela for verdadeira. Portanto, a compreensão da proposição percorre, em sentido inverso, o caminho que levou das proposições elementares à construção das funções de verdade.
Portanto, aquele que compreende uma proposição implicitamente está analisando a proposição e implicitamente sabe de que proposições elementares ela é a função de verdade. Portanto, a mais humilde das criaturas, a faxineira que limpa a sala de aula depois que a gente sai, porque compreende as proposições em sua forma não analisada, sabe que existem proposições elementares. Ela pode não saber que sabe isso, mas ela sabe. O tratado está comprometido com a ideia de um conhecimento tácito que a lógica apenas torna explícito. Tudo que a lógica faz, de fato, é tornar explícito o conhecimento tácito que todo falante competente da linguagem já tem. Tá? E aí Wittgenstein escreve, de fato, todas as proposições da nossa linguagem corrente, cotidiana, da linguagem comum, estão logicamente assim como estão em perfeita ordem. Portanto, nós não precisamos de uma linguagem alternativa. Ao contrário de Frege e de Russell, para Wittgenstein um sistema lógico formal não é uma alternativa à linguagem que nós falamos. É apenas uma explicitação das formas lógicas que estão supostas na linguagem que nós falamos. Essa linguagem está em perfeita ordem lógica e a análise lógica apenas torna explícito aquilo que nela está implícito. E, em particular, torna explícito o conhecimento lógico que está implícito na compreensão das proposições. Tá? O que há de mais simples que nos cumpre aqui especificar não é um símile da verdade, mas a própria verdade plena. E ele acrescenta, nossos problemas não são abstratos, mas talvez os mais concretos que existam. E, finalmente, qual é a solução do problema das formas possíveis das proposições elementares? Wittgenstein escreve, a aplicação da lógica decide a respeito de quais proposições elementares existem. O que vem com sua aplicação, a lógica não pode antecipar. Isto é claro, a lógica não pode colidir com a sua aplicação. O que é a aplicação da lógica? É a análise das proposições tais como elas se encontram. A lógica não pode antecipar o que essa análise vai obter, mas não pode haver colisão entre a lógica e a sua aplicação. A lógica deve manter contato com sua aplicação. Portanto, a lógica e sua aplicação não se podem sobrepor. E ele conclui, se eu não posso especificar a priori as proposições elementares, querer especificá-las deve redundar em contrassenso manifesto. Aqui ficamos. Bom, o que Wittgenstein foi persuadido, em boa medida, pela crítica que Ramsay submeteu às ideias do Tratatus, como nós sabemos que isso foi fundamental para Wittgenstein, ele diz no prefácio das Investigações Filosóficas, o grande livro que ele compôs durante a década de 30 e início dos anos 40, em Cambridge, depois de ter voltado, foi a crítica de Ramsay que decisivamente o persuadiu a retornar à filosofia. Por quê? Porque o persuadiu de que ele não tinha resolvido todos os problemas da filosofia com o Tratatus. Que havia coisas no Tratatus que estavam mal resolvidas e requeriam uma reconsideração. Essa reconsideração aparece pela primeira vez num artigo que tem uma importância decisiva. É a única outra coisa que Wittgenstein publicou em vida, porque tudo que ele escreveu depois disso ele não publicou. Ele tinha um cofre. Ele, quando voltou para Cambridge, a volta dele a Cambridge é extraordinária, houve duas etapas. Wittgenstein foi primeiro de volta para Viena, parou de dar aula no ensino fundamental e foi para Viena, onde ele se encontrou muitas vezes com os filósofos do assim chamado Círculo de Viena. Nós vamos nos ocupar do Círculo de Viena um pouco adiante. Participou de reuniões com eles, discutiu filosofia com eles, enquanto pensava nas questões que tinham ficado não resolvidas, como ele agora está persuadido, no Tratatus. Em 29 ele volta para Cambridge volta como? Ele é o autor de um livro que já está publicado a essa altura e que é considerado, por quem entende da coisa, um livro de uma enorme importância. Essa é a opinião de Russell, de Moore, de Broad, de todo mundo em Cambridge e fora de Cambridge também. Mas Wittgenstein não tem título nenhum, ele não fez um curso de graduação em filosofia, ele não tem pós-graduação em filosofia, ele não tem um doutorado. Em que condições ele pode voltar para Cambridge?
Russell e Moore acharam uma solução heterodoxa que depõe em favor da amplitude da visão de mundo que a filosofia de Cambridge tinha nessa época, que aceitassem essa solução de Moore e de Russell. A solução foi a seguinte, que Wittgenstein se apresentasse como candidato ao doutorado e defendesse como tese de doutorado o tratado, sem prejuízo de que esse livro, além de que não tem a forma de uma tese de doutorado, não tem um prefácio, quer dizer, tem um prefácio, mas não tem uma introdução que apresente o tema geral, não tem conclusões, não tem notas de rodapé, não tem bibliografia, não cita outros autores, não tem a forma de uma tese de doutorado. E, além disso, já estava publicado. Mas Russell e Moore argumentam que essa publicação era de uma enorme importância e que devia ser suficiente para conferir a seu autor o título de doutor em filosofia. Então, Cambridge aceitou isso, a universidade aceitou essa solução, formou-se uma banca composta por Russell e Moore, e durante uma tarde inteira aconteceu algo de absolutamente singular. Tratava-se de avaliar a candidatura de Wittgenstein ao título de doutor em filosofia com base num livro em relação ao qual Wittgenstein agora tinha várias reservas. Então, a tarde consistiu no seguinte: o candidato atacava a sua tese e a banca defendia. Wittgenstein dizia que havia problemas no tratado, que as coisas não estavam resolvidas, e a banca, perplexa e surpresa com essas atitudes, defendia o tratado. Foi uma tarde inteira assim. Como diz Moore, foi muito divertido e, no fim das contas, nós não tínhamos a menor dúvida de que ele merecia o título. Wittgenstein recebeu o título de doutor em filosofia. Isso permitiu que ele recebesse uma bolsa de pesquisa, o equivalente da nossa bolsa de pós-doutorado, para trabalhar em Cambridge. E foi com essa bolsa que Wittgenstein viveu praticamente todo o resto da vida dele. Ele, quando Moore se aposentou na década de 40, Wittgenstein aceitou ser nomeado professor de filosofia na cátedra, deixada em vacância por Moore. Mas ele aguentou dar aulas regulares de filosofia durante 2 anos apenas e pediu demissão. Ele disse que ele não podia ter a obrigação de ter ideias interessantes e coisas interessantes a dizer em dia e hora certa. Que isso era completamente contrário ao temperamento dele e ao que ele pensava que a filosofia devia ser. Um filósofo não podia ter a obrigação de ser inteligente em dia e hora marcado. E ele pediu demissão e voltou a viver de uma bolsa de pesquisa exclusivamente. Então ele tinha um pequeno apartamento na Universidade de Cambridge, vivia franciscanamente com essa bolsa. Um luxo que ele se dava era ter um cofre onde ele guardava os manuscritos dele. Wittgenstein era extremamente cioso de que as suas ideias não fossem pilhadas por outros autores. Ele tinha uma sensibilidade algo paranoica para a possibilidade de estar sendo plagiado. Ele acusou Carnap em Viena de tê-lo plagiado, e ele acusou Braithwaite em Cambridge pelo mesmo motivo. Bom, isso é um pouco de folclore em torno de uma personalidade filosófica e humana muito singular. Mas o caso é o seguinte: em 29, no ano que ele voltou para a filosofia, então, Wittgenstein aceitou participar do encontro anual, é o principal encontro filosófico da Inglaterra até hoje, é o encontro conjunto de Cambridge e Oxford, cujos anais são publicados na revista Proceedings of the Aristotelian Society. E Wittgenstein escreveu para essa ocasião um ensaiozinho de 7 páginas em inglês, intitulado Some Remarks on Logical Form. Esse ensaio, Some Remarks on Logical Form, está na nossa bibliografia, é um texto da maior importância, é a única coisa que Wittgenstein publicou depois do Tratatus. É verdade que ele não ficou satisfeito com o que ele tinha feito aí, e quando veio, ele entregou o artigo para ser publicado, mas quando chegou a ocasião do evento mesmo, ele falou de outra coisa, ele falou de improviso sobre o infinito matemático, sobre a noção de infinito na matemática, que não era algo que ele abordava nesse artigo. O artigo sofreu durante muito tempo da reputação de ser um artigo fraco, insatisfatório, porque essa era a atitude de Wittgenstein em relação a ele. Mas estão redondamente errados os discípulos, os seguidores de Wittgenstein, que aceitam a caracterização desse artigo como um artigo ruim, insatisfatório, e não se dão o trabalho de estudar o que ele contém.
O que ele contém é nada menos que, por um lado, um diagnóstico preciso, de precisão cirúrgica, do que estava mal com os tratados lógico-filosóficos, e mais, o esboço de uma alternativa que vai ser a alternativa de Wittgenstein daí em diante. Então, eu recomendo que vocês leiam esse artigo, Some Remarks on Logical Form, com a maior atenção. Eu vou apresentar o essencial aqui. Ele começa dizendo coisas perfeitamente familiares e correntemente aceitas, coisas que Russell poderia ter dito, e eram as coisas que Russell disse em diferentes ocasiões, de diferentes maneiras. Ele diz: toda proposição tem um conteúdo e uma forma. Obtemos a imagem da forma pura se abstraímos do significado das palavras singulares, dos símbolos, tanto quanto eles tenham significados independentes. Isto é, se substituirmos as constantes por variáveis na proposição. Remove as constantes, deixa variáveis, você tem a forma da proposição. As regras da sintaxe que se aplicam às constantes têm que se aplicar agora às variáveis. Por sintaxe, nesse sentido geral da palavra, eu entendo as regras que excluem combinações sem sentido. A sintaxe da linguagem cotidiana, como é bem sabido, não é inteiramente adequada para esse propósito. Ela não previne em todos os casos as construções de pseudoproposições sem sentido. Construções como o vermelho é mais alto que o verde, ou o real, embora seja um em si, deve também tornar-se um para mim, etc. Essa segunda frase é uma pastiche do que os hegelianos de Oxford diziam àquela altura dos acontecimentos. Agora bem, se tentamos analisar quaisquer proposições dadas, nós descobrimos que elas, em geral, são produtos lógicos ou somas lógicas, isso é, conjunções ou disjunções, ou outras funções de verdade de proposições mais simples. Mas a nossa análise, se levada longe o suficiente, deve chegar ao ponto em que ela alcança formas proposicionais que não são elas próprias compostas de formas proposicionais mais simples. Devemos finalmente chegar à conexão última dos termos, a conexão imediata que não pode ser partida sem destruir a própria forma proposicional. As proposições que representam essa conexão última de termos eu chamo, seguindo Bertrand Russell, proposições atômicas. Elas, portanto, são o núcleo de toda a proposição. Elas contêm o material e tudo mais é apenas um desenvolvimento desse material. É a elas que temos que atentar para encontrar a matéria, o assunto das proposições. É tarefa, e agora sim, agora vem uma coisa completamente inesperada. É tarefa, diz Wittgenstein, da teoria do conhecimento encontrá-las e compreender a sua construção a partir de palavras ou símbolos. Espera um pouquinho. No tratado não tinha teoria do conhecimento coisa nenhuma. Teoria do conhecimento é um projeto em que Russell tinha embarcado e que recebeu da parte de Wittgenstein as censuras mais severas. Era a pretensão de resolver a priori, e com especulação filosófica, questões empíricas que tocava a psicologia a decidir. E como é que nós encontrávamos as formas das proposições elementares? Bom, pela aplicação da lógica, pela análise de proposições concretas. Ora, agora Wittgenstein nos anuncia que é a tarefa da teoria do conhecimento encontrar as proposições elementares. Então, a teoria do conhecimento vem cumprir o papel que no tratado tinha sido atribuído à aplicação da lógica. Nós temos que entender isso. O que aconteceu? Por quê? Wittgenstein diz, é a tarefa da teoria do conhecimento encontrá-las, as proposições elementares, e compreender a sua construção a partir de palavras ou símbolos. Essa tarefa é muito difícil e a filosofia recém começou a enfrentá-la. Que métodos temos para enfrentá-la? A ideia é expressar num simbolismo apropriado aquilo que na linguagem cotidiana leva a toda sorte de mal-entendidos. Isto é, aonde a linguagem cotidiana encobre a estrutura lógica, onde ela permite a formação de pseudoproposições,
onde elas usam um termo numa infinidade de significados diferentes, nós substituiremos por um simbolismo que dê uma imagem clara da estrutura lógica, que exclua pseudoproposições e que use os seus termos sem ambiguidade. Ora, só podemos pôr um simbolismo claro no lugar do simbolismo impreciso, que é a linguagem cotidiana, né? Inspecionando os próprios fenômenos que ele descreve, tentando assim compreender a sua multiplicidade lógica. Então, o que ele chama de teoria do conhecimento é uma investigação dos fenômenos que tenta compreender sua multiplicidade lógica. Alguns exemplos que ele vai dar depois, não estão aqui ainda, mas vão aparecer logo em seguida, num longo manuscrito que ele escreveu durante todo o primeiro ano que ele passou em Cambridge, Observações Filosóficas. Eu não posso procurar uma impressão visual com o tato. Tá? Eu posso, no espaço visual, encontrar que uma cor é complementar a uma outra cor, que entre o vermelho e o amarelo se encontra o laranja na escala cromática, mas eu não posso com o tato encontrar uma impressão visual. Tá? Mas Wittgenstein diz, só podemos substituir um simbolismo claro no lugar do impreciso se inspecionarmos os próprios fenômenos que queremos descrever, tentando assim compreender sua multiplicidade lógica. Isto é, só podemos chegar a uma análise correta por meio daquilo que poderia ser chamado a investigação lógica dos próprios fenômenos. Eu tenho que investigar os fenômenos, a cor, o som, as texturas que o tato encontra e assim por diante. Só podemos chegar a uma investigação, a uma análise correta por meio do que pode ser chamado de investigação lógica dos fenômenos, isto é, em certo sentido a posteriori. Aí está complicando enormemente o quadro. Tem alguma coisa que deve ser feita a posteriori, portanto é algo de empírico e não a priori. Ele diz em certo sentido a posteriori e não conjeturando sobre possibilidades a priori. A gente está sempre tentado a perguntar, de um ponto de vista a priori, qual, afinal de contas, pode ser a forma das proposições atômicas? Era a pergunta lá do Tratados, né? E responder, por exemplo, é a forma sujeito-predicado, a forma relacional, com dois ou mais termos, e talvez proposições que relacionam predicados e relações uns com os outros, e assim por diante. Mas isso, eu penso, é apenas jogar com as palavras. Uma forma atômica não pode ser antecipada. Bom, isso já estava no Tratados. A lógica não pode antecipar o que vem na sua aplicação. Mas lá ele nos dizia categoricamente que a lógica tampouco pode colidir com a sua aplicação. Portanto, embora eu não saiba quais são as formas possíveis das proposições elementares, apenas a análise das proposições vai poder me dar isso, eu já sei que nessa análise eu não vou encontrar nada que não seja um caso, uma instância, uma ocorrência da forma geral da proposição. E isso é que agora ele está nos dizendo que é dogmático, que está injustificado. Uma forma atômica não pode ser prevista. E seria surpreendente se os fenômenos efetivos não tivessem mais nada que nos ensinar acerca de sua estrutura. A tais conjecturas sobre a estrutura das proposições atômicas, nós somos levados pela linguagem ordinária, que usa a forma sujeito-predicado e a forma relacional. X é verde, X está à esquerda de Y. Tá? Sujeito-predicado, relação. Mas isso na nossa linguagem é enganador. Eu tentarei explicar isso com uma analogia. Imaginemos dois planos paralelos 1 e 2. No plano 1 se desenham figuras, digamos elipses e retângulos de diferentes tamanhos e formas. E a nossa tarefa é produzir imagens dessas figuras no plano 2. Então nós podemos imaginar duas maneiras, entre outras, de fazê-lo. Podemos, em primeiro lugar, estabelecer uma lei de projeção, vamos chamá-la projeção ortogonal, e projetar todas as figuras do plano 1 no plano 2 de acordo com essa lei. O que quer dizer nesse caso? Que um círculo no plano 1 vai ser um círculo no plano 2. Um quadrado no plano 1 vai ser um quadrado no plano 2, porque
a projeção é ortogonal, isso é, as linhas de projeção são perpendiculares aos dois planos que são paralelos entre si. Tá? Diz Wittgenstein. Então, podemos, todavia, porém, proceder assim. Estabelecemos a regra de que toda elipse no plano 1 aparecerá como um círculo no plano 2 e todo retângulo como um quadrado em 2. Tal maneira de representação pode ser conveniente para nós se por alguma razão preferimos apenas desenhar círculos e quadrados no plano 2. Por certo, dessas imagens imediatas, as formas exatas das figuras originais do plano 1 não podem ser imediatamente inferidas. Eu tenho que dominar a regra de projeção, a regra de conversão de figuras do plano 1 no plano 2, para poder fazer o percurso inverso e, a partir do plano 2, identificar que figuras do plano 1 estão sendo projetadas ali. Só podemos obter delas o que a forma original era um elipse ou um retângulo. Para obter uma instância de uma forma determinada do original, teremos que conhecer o método individual pelo qual, por exemplo, uma elipse particular foi projetada num círculo diante de mim. O caso da linguagem cotidiana é inteiramente análogo. Se os fatos da realidade são as elipses e retângulos do plano 1, a forma sujeito e predicado e as formas relacionais correspondem aos círculos e quadrados do plano 2. Essas formas são as normas da nossa linguagem particular, na qual projetamos de diferentes maneiras diferentes formas lógicas. Por essa mesma razão, nós não podemos extrair nenhuma conclusão, exceto conclusões muito vagas, do uso dessas normas com respeito ao que seja a forma efetiva dos fenômenos descritos. Formas como: este artigo é tedioso, o tempo está bom, ou sou preguiçoso, que não tem nada em comum umas com as outras, se apresentam como forma sujeito e predicado, isso é, aparentemente como proposições da mesma forma. Se agora tentamos chegar a uma análise efetiva, encontramos formas lógicas que têm muito pouca semelhança com as normas da linguagem ordinária. Encontramos, e o que é então que é a teoria do conhecimento, que é a análise lógica dos fenômenos, que é o método pelo qual nós encontramos as proposições elementares, vai encontrar. Encontramos as formas do espaço e do tempo, com todo o múltiplo de objetos espaciais e temporais, como cores, sons, etc., com suas graduações, transições contínuas e combinações em várias proporções, todas as quais não podemos apreender pelos nossos meios ordinários de expressão. E aqui eu quero introduzir a minha primeira observação definida acerca da análise lógica dos fenômenos atuais. E é que, para sua representação, números racionais e irracionais devem ingressar na estrutura das próprias proposições atômicas. Bom, agora embolou completamente o meio de campo. Wittgenstein está dizendo o seguinte: se deve ocorrer números na estrutura das proposições elementares, e se eu tenho uma proposição em que ocorre o número 2, me dando o grau de intensidade, por exemplo, de uma cor, ou de saturação, ou de brilho, e no outro eu tenho como grau de brilho dessa cor 5, 2 e 5 são incompatíveis. Isso significa dizer que Wittgenstein está abandonando o postulado da independência lógica das proposições elementares. Mas o postulado da independência lógica das proposições elementares é o fundamento da doutrina da forma geral da proposição. Se podem ocorrer proposições elementares que não são logicamente independentes, e é isso que significa que números ocorram na estrutura dessas proposições, então abandona-se o postulado de que proposições elementares são logicamente independentes e com ele abandona-se a doutrina da forma geral da proposição. Então, o que nesse pequeno ensaio de 1929 Wittgenstein está dizendo é: olha, a viga mestra do Tratados Lógico-Filosóficos, que é a doutrina da forma geral da proposição, fracassou. Nós vamos ter que pôr outra coisa no lugar. Que outra coisa é essa? Bom, é muito mais complicado do que parecia inicialmente. Durante o primeiro ano da permanência de Wittgenstein em Cambridge, ele escreveu muito
E um ano depois, tocou a Russell dar um parecer sobre o material que Wittgenstein tinha produzido para justificar a renovação da bolsa de pesquisa de Wittgenstein. Russell escreveu um parecer com base nesse manuscrito, que só foi publicado muito depois da morte de Wittgenstein, em 1964, com o título de Observações Filosóficas. Russell leu esse material todo e ele diz, olha, Wittgenstein, diz nesse parecer dele, mais ou menos assim, Wittgenstein é autor de um livro que é universalmente reconhecido como da maior importância em lógica, uma obra crucial na história da lógica, que é o Tratados Lógico-Filosóficos. E as ideias que ele desenvolve agora, que se encontram nesse manuscrito, são muito diferentes e muito surpreendentes. E são da maior importância, de maneira que ele deve poder continuar desenvolvendo para ver onde é que isso vai dar. Russell diz o seguinte, se essas ideias são corretas, se elas são verdadeiras, eu não sei. Como um lógico que preza pela simplicidade, eu gostaria que elas não fossem corretas. Porque se forem, a lógica vai resultar ser muito, mas muito mais complicada do que nós pensávamos que era. Bom, essa vai ser a lição. A lógica é muito mais complicada do que os nossos semestres de lógica 1 e lógica 2 sugerem. E é isso que nós vamos ver na próxima aula. Até lá, boa semana para todos.